Vamos lá, pessoal, segunda parte da nossa aula. Agora a gente vai falar de movimento uniforme, que é o que a apostila está pedindo lá também para vocês fazerem. A primeira parte era a conversão de unidade, agora o movimento uniforme. Então vamos lá entender o que é movimento uniforme? Antes de mais nada, vamos entender alguns conceitos. O primeiro conceito, trajetória. O que é trajetória? Que eu desenhei uma reta aqui para imaginar o meu caminho aqui. Então essa aqui é minha trajetória. A minha trajetória é o conjunto de todas essas posições que eu andei aqui, ó. Essa aqui é a minha trajetória. O sentido da minha trajetória aqui é o eixo positivo, ou seja, da esquerda para a direita. Aí o que eu desenhei nessa minha reta, para me entender o meu movimento? Eu desenhei vários pontos aqui, ó. O primeiro ponto aqui no meio dessa reta, é da onde eu vou sair, eu estava paradinho, eu estava em repouso. Então eu preciso de um referencial para me estudar esse movimento, eu preciso de um ponto de referência, então a minha origem. Aí eu vou usar essa letra S. O que significa essa letra S? Essa letra S a gente chama de espaço. O que é o espaço? É um ponto de referência que eu desenho na minha trajetória, um valor numérico, eu dou um valor numérico. Então, essa minha reta aqui, essa minha trajetória, que está no sentido positivo, ela vai ser escalada na escala de metro. Então, aqui é metro. Aí, eu desenhei cada posição aqui, ó, eu pus um ponto de referência, ou seja, o meu espaço. Então, o espaço inicial aqui, ó, a origem do meu movimento, eu chamei de zero. Origem da minha trajetória, do meu caminho. Para mim ter um ponto de referência, para mim estudar esse meu movimento. Aí depois, as outras posições, para mim entender, eu desenhei de espaço 1, que equivale a 1 metro, a escala aqui, cada intervalinho aqui, ó. Cada intervalo aqui equivale a 1 metro, cada intervalo. Depois espaço 2, que vale 2 metros. E assim por diante. Espaço 3, que vale 3 metros, infinitamente. E aqui, ó... Não, desculpa, gente, aqui é o espaço... Eu falei errado. Aqui é o espaço... Porque... Peraí, só um minutinho. Aqui é o espaço 3. Aqui é o espaço 4. Aqui é o espaço 5. Por que acontece? No sentido negativo da origem, da direita para a esquerda, a gente traça nossos valores negativos. Pensa no eixo lá, do eixo X lá. A gente tem valores positivos e eixos negativos, né? Na reta numérica, desculpa. A gente pensa na reta numérica. Imagina isso aqui como uma reta numérica. A gente tem a nossa origem, que é o zero aqui. Valores à esquerda... Da direita, valores positivos, valores da esquerda, valores negativos. Então aqui eu tenho minha posição S2, que vale menos 1, minha posição S1, que vale menos 2. Então vamos supor aqui, ó, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que essa menininha magrelinha que seja eu, parece bem comigo. Ela tá aqui no ponto de origem, né? Lá que é o meu ponto de referência. E eu fui até a padaria. Então eu saí daqui até a padaria. Esse movimento que eu fiz aqui, ó, eu consigo calcular esse movimento. Ou seja, o quanto eu desloquei. A gente chama isso de deslocamento. Como que eu calculo o deslocamento? A gente vai chamar de delta S é igual ao espaço final menos espaço inicial. Espaço final menos espaço inicial. O que é o espaço final? Espaço final é aonde eu cheguei. Eu não cheguei aqui, ó, nesse valor S4, que vale 2. Então, esse aqui é meu espaço final. Esse delta aqui significa variação, gente. Então, o espaço final meu vale 2. Menos o espaço inicial. Eu não saí aqui do zero? 2 menos 0. Esse aqui tá parecendo um 5, mas é S, viu, gente? Vai dar 2 metros. Esse é meu deslocamento, meu primeiro deslocamento. Vou chamar assim, deslocamento 1. Meu deslocamento 1. Só que aí eu cheguei na padaria, eu lembrei que eu tinha que ir no mercado. Aí eu voltei aqui, ó. Voltei na minha trajetória aqui, na minha reta numérica imaginária. Quando eu volto aqui, ó, eu saí aqui do S4, do meu espaço, que valia 2, dessa posição, e fui lá pro S1, que vale menos 2. Aí o exercício quer saber qual que é esse outro meu deslocamento. Então eu tive 2 deslocamentos. Vamos calcular esse segundo deslocamento. Delta S é igual ao espaço final, a gente usa o S e o F, menos espaço inicial. O espaço final aqui, ó, meu, é onde que eu cheguei. Eu não cheguei no menos 2? Delta S é igual ao menos 2
menos da onde que eu saí, o espaço inicial do local que eu saí. Eu saí no vale 2. Então, menos com menos dá mais. Aí, cara, delta S é igual a menos quarto metro. Esse aqui é o meu segundo deslocamento. Vocês entenderam o que é deslocamento? Deslocamento é a minha posição final menos a minha posição inicial. E o espaço? O espaço é um ponto de referência, é um valor numérico. Então, o meu deslocamento, como que eu faço para achar ele? Subtrai o valor final, onde que eu cheguei, menos o valor de onde eu saí. Então, no primeiro deslocamento que eu tive aqui, eu saí do 0 e fui para o 2. Aí, como que eu vou calcular o meu deslocamento? 2 menos 0, espaço final menos 0. Espaço final menos inicial, deu 2 metros. Qual que é o meu segundo deslocamento? Da onde eu saí e aonde eu cheguei de novo. Eu não cheguei no menos 2 e não saí do 2. Então, o espaço final vale menos 2 e o espaço inicial vale 2. Aí vai subtrair menos 2 com menos 2 é o menos 4 metros. Então, isso é deslocamento. Agora, eu tenho que entender o conceito de distância. O que é distância? A distância, gente, como que eu calculo? É diferente do deslocamento. A distância é a soma de todos os deslocamentos. No caso, o módulo, eu não posso usar sinal negativo. Vou fazer de cá o que seria distância. Vou escrever aqui para vocês. Isso aqui é deslocamento. Vou escrever. Deslocamento. Agora eu vou escrever a distância. Distância. Eu quero saber a distância que eu andei. Aí eu vou somar todos os deslocamentos. O módulo delta S1, meu primeiro deslocamento, mais delta S2, meu segundo deslocamento. Aí é só lembrar que eu vou somar todos os deslocamentos só usando sinal positivo. Tá vendo que deu negativo? Eu vou ter que usar positivo. Então vai ser 2 metros mais 4 metros. A distância é igual a 6 metros. Tá vendo? Distância é diferente de deslocamento. Como que eu calculo o deslocamento? Espaço final menos espaço inicial. Distância, eu vou somar todos os deslocamentos. Certinho? Então aí, eu vou deixar para vocês dar uma olhada. Agora a gente vai para nossa segunda parte aqui. Pra gente entender o movimento uniforme. O movimento uniforme. Pessoal, a gente ainda vai aprender na segunda aula como trabalhar com a velocidade. Mas de cara, eu não sei por que o Pochila fez isso, eu achava que a gente tinha que aprender a trabalhar com a velocidade para depois trabalhar com o movimento uniforme, mas beleza, eles trocaram, vamos lá então. Como que eu vou entender o que é movimento uniforme? Vamos observar aqui, por exemplo, saí desse ponto aqui, ó, espaço 0, para a minha origem. E eu fui até o espaço 4, né? Até ali no espaço 4 que vale 2. Nesse intervalo aqui, o que eu andei? A gente viu aquela hora que eu tinha andado 2 metros. Foi o quanto eu desloquei. Delta S é igual a 2 metros. Aí, quanto tempo que eu gastei para ir até lá? Gastei 1 segundo. É meu tempo. A variação do tempo, a gente fala, variação do tempo. Gastei 1 segundo. Aí vamos supor que eu saí daqui e fui até lá no S5. Saí aqui do S4 e fui até lá no S5. Daqui até o S5, ó, eu vou andar 1 metro. Aí, não, esqueci, gente. Você vai confundir a cabeça de vocês, né? Agora eu vou para esse segundo deslocamento aqui, ó. Aí nesse segundo deslocamento, o que eu fiz? Eu saí do 2 aqui e fui pro menos 2. Lembra que tinha dado menos 4, meu segundo deslocamento? Delta S é igual a menos 4 metros. E o tempo que eu gastei, gente? Daqui, ó, até aqui eu gastei 2 segundos. Eu gastei 2 segundos. Aí como que a gente vai fazer? Então eu gastei 2 segundos. Delta S, delta T, variação do tempo, é igual a 2 segundos. Aí eu vou calcular ali a minha velocidade, o quanto eu andei, se eu fui mais rápido ou mais lento. Vou calcular aqui primeiro. Isso aqui depois a gente vai trabalhar com mais calma com essa forma. Isso aqui é só para vocês entenderem o movimento uniforme. A velocidade aqui é delta S dividido por delta T. Aí se eu dividir 2 por 1, vai
dar 2 metros por segundo. Agora, se eu fizer a mesma coisa de cá, ó, vou achar a velocidade. A velocidade é igual a ΔS dividido ΔT, ou seja, 4 dividido por 2, que vai dar 2 metros por segundo. Ou seja, a mesma velocidade que eu gastei nessa minha primeira posição, nesse primeiro deslocamento, é a mesma velocidade que eu gastei no segundo deslocamento. Então, quando eu tenho isso, eu tenho um movimento uniforme. Se for em linha reta, movimento uniforme retilíneo. É quando eu tenho a mesma velocidade em toda a trajetória. Eu não acelero, não freio, eu sempre vou ter a mesma velocidade. Embora, assim, no dia a dia isso é difícil de acontecer. Então, o que é o movimento uniforme retilíneo? Eu não acelero e nem freio, eu tenho a velocidade constante em todo deslocamento. Isso é o movimento uniforme. Ou eu vou andar em intervalos de tempos iguais, em posições iguais. Mas é mais fácil decorar por aí. Então, o movimento uniforme é quando eu tenho a velocidade constante em todo o trajeto. Eu tenho a mesma velocidade em qualquer deslocamento que eu fazer. Então, qualquer movimento que eu fizer aqui nessa trajetória aqui, eu tenho um movimento constante. Vocês lembram que tinha dado negativa aquela outra velocidade minha? É porque eu estou no sentido contrário da trajetória. Aí, o que eles chegaram? Agora a gente vai usar matemática lá, gente. Equação de primeiro grau. Espero que vocês lembrem. Lembra da equação de primeiro grau? Que esse movimento uniforme podia representar usando uma equação de primeiro grau. Que eles representaram assim, ó. S é igual a SO mais V vezes T. Foca bastante nisso que vocês vão ter que fazer exercício depois relacionado a essa fórmulazinha aqui. Quem que é o S? Espaço final. Espaço final. Quem que é o SO? Espaço inicial. Espaço inicial. Quem que é o V? Velocidade. E quem que é o T? Tempo. Tempo. Então, eu consigo definir o movimento uniforme nessa trajetória que eu fiz aqui, usando essa fórmula, que nada mais é do que uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau. O que a gente tem nessa equação? Oh, não queria aparecer a minha cara, acabou aparecendo. O que a gente tem nessa equação aqui de primeiro grau? Ó, eu tenho que o espaço final, que seria no lugar lá do Y, é igual ao espaço inicial, que seria lá no lugar do B, mais a velocidade, né, que seria no lugar do A, vezes o tempo, que seria o X. Então, nesse caso, eu consigo calcular o espaço final, o espaço inicial, a velocidade e o tempo usando essa fórmula. A gente chama ela de sorvete. É o sorvete da física, da mecânica. Espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. O que acontece quando tem um sinal negativo aqui, ó? Aqui é negativo, aqui é negativo. Esse negativo aqui, ó, significa que eu tenho um movimento retrógrado, ou seja, contrário à minha trajetória. Ou seja, esse movimento que eu faço aqui, ó, quando eu saio aqui dessa posição S4, eu vou para a posição S1. Eu estou indo a um movimento contrário à trajetória. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um movimento retrógrado. Se eu tô, e esse primeiro movimento meu aqui, ó, se for quando deu positivo, eu tenho um movimento progressivo, eu estou indo no mesmo sentido da trajetória. Então, o sinal negativo aqui significa um movimento retrógrado, contrário à trajetória. E quando é negativo aqui no SO, significa que eu estou no lado negativo da minha origem. Eu estou do lado negativo da minha origem. Como que a gente trabalha com essa fórmula aqui, ó? Rapidão, que o vídeo já está acabando, gente. Rapidinho, eu só vou apagar aqui. Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui pra você, ó. Vai cair um exercício assim, ó. Deixa eu apagar esse negativo aqui. Vai dar um exercício assim, ó. O objeto, vamos usar essa reta aqui, ó. Maria saiu do... A posição inicial de Maria era de 2 metros. SO é igual a 2 metros. E ela percorria, ela caminhava com uma velocidade de 3 metros por segundo. A velocidade Maria, 3 metros por segundo.
Aí o exercício vai pedir. Determine a posição final da Maria, sabendo que ela levou 2 segundos nessa trajetória. Tempo igual a 2 segundos. Aí como que a gente vai resolver isso? Aí eu vou colocar aqui, ó. Espaço final é igual. Espaço inicial vale 2, mais a velocidade vale 3, vezes o tempo, que é 2. Espaço final é igual a 2, mais 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8 metros. Então, esse aqui é meu espaço final. Esse é um jeito de trabalhar com essa forma. Ou, outra maneira de a gente trabalhar com ela, um exercício pode cair o seguinte, ó. Ele vai me dar uma equação, ó. Ele vai me dar essa equação, exercício. Sabendo que a equação que representa o movimento uniforme vai dar lá. S que é igual a menos 3 mais 2 vezes T. E vai pedir assim, ó. Determine a posição inicial do meu objeto. Aqui, ó. O menos 3 não tá no lugar do SO? Não tá? Então, o menos 3 aqui é minha posição inicial. Ela tá no sentido negativo da minha origem. Então, posição inicial igual a 3 metros. Menos 3 metros, que tá no sentido negativo da minha origem. E se ele pedir, determine a velocidade. O 2 não tá no lugar do V aqui, ó. Então, a velocidade do meu móvel, 2 metros por segundo. Aí o exercício pode me perguntar assim também, ó. O movimento, qual é o tipo de movimento? Eu vou olhar aqui o movimento, o sinal e vou ver, é positivo ou negativo? Aqui esse sinal é positivo, então eu tenho um movimento progressivo. Espera que eu vou escrever aqui. Progressivo. Certinho? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, gente. Grande abraço!